Então, muito boa tarde a todos. Em nome da Associação Drávia Portugal, começo por agradecer às professoras Teresa Baião e Vera Descalço, do agrupamento de escolas número 1 de Beja, esta generosidade na partilha que vão fazer aqui hoje connosco sobre um tema que é importante para os alunos, para os jovens, para os adolescentes com síndrome de Dravet e com outras contingências. Este tinha sido um tema que já nos tinha sido pedido por algumas famílias, mães de adolescentes. Esperemos que elas ainda possam assistir. Entretanto, chegou-nos um e-mail ou dois a perguntar especificamente o seguinte: como é que se cria uma condição, uma estrutura de PIT, uma estrutura, isto é, um contexto em que um aluno com síndrome de Dravet, que é à partida uma condição que apresenta muitas dificuldades, não é? Muitas contingências, como é que se cria um PIT mais ou menos interessante para ele, para ela, que possa ser estimulante e que possa de facto ser uma oportunidade de aprendizagem. Portanto, vamos então esperar pela vossa informação e pelas vossas partilhas e aprender um bocadinho convosco. Obrigada desde já. Obrigada, nós. Talvez, Vera, vais começar, por favor. Eu gostaria, sou curiosa, talvez a mais, vejo os nomes de Isabel, de Sara, de Cláudia, e todas estas senhoras são mães de meninos com esta problemática ou são pessoas que têm interesse em saber como é que nós estamos a trabalhar e ouvir a nossa partilha? A Isabel não é auxiliar, estou com o João. Com o João, o nosso João. O nosso Sim. João. É muito interessante, aprendi muito e estou interessada em aprender ainda mais, porque isto é uma doença que a gente ainda não sabe como é que há de lidar bem com ela. Temos as informações pela Sara, pela mãe do João e pronto. E aquilo que eu gostava de saber é saber mais alguma coisa sobre essa doença. Eu vou já responder. Nós propriamente não iremos falar da doença em si, né? Aquilo que a dona Sofia nos pediu foi que nós partilhássemos o nosso trabalho, o que é que nós estamos a fazer com o João, e há aqui outra menina que a minha colega irá falar, é mais nesse sentido, como é que nós nos organizamos, qual foi o nosso trabalho deste ano, digamos, dentro do PIT, como é que o João está a desenvolver o seu PIT. É o que nós vamos partilhar convosco. E gostaria, não sei se será possível, se alguém está aqui presente, também que este encontro não fosse só um monólogo na nossa parte. Gostaria que vocês também, a todo momento, rompessem, perguntassem. Isso vai ser só nós aqui a falarmos um bocado sobre este nosso trabalho. E por agora, calmo. Vai a Vera a falar. Não sei se mais alguma... o resto das pessoas são mães, é isso? Não sei se mais alguém quer responder à Teresa. Não. Pronto. Então, sendo assim, Vera. Então vá. Eu vou partilhar aqui um PowerPoint, portanto, tal como a Teresa disse, nós vamos falar daquilo que fazemos no dia a dia. Pronto, não vamos inventar. Temos muitas fotos, muitos vídeos, pronto, exatamente para partilhar convosco aquilo que fazemos diariamente com estes dois meninos. Talvez seja importante dizer que a Vera trabalha com esta menina que está aqui, que tem o nome da Rita, e eu trabalho com o João. Para quem não sabe, o João e a Rita estão na mesma escola, não, aliás, e a Diana ainda, no mesmo agrupamento, exatamente. A Rita está, aliás, terminou neste ano letivo o terceiro ciclo, o João já iniciou o secundário, portanto, aqui eles estão em edifícios diferentes, né? Um está num espaço, outro está no outro. Sim. Mas a diferença de idades, portanto, é pouca.
E a nível de trabalho, aliás, aqui a nossa apresentação faz mesmo tanto essa ligação entre aquilo que eu faço, que eu fiz este ano com a Rita para chegarmos a um PIT, e no caso do João já está a implementar esse PIT. Muitas das atividades que a Vera está a fazer ou fez com a Rita, o João também já experienciou. Portanto, ele já fez muitas dessas atividades. A Vera, podes continuar. Não. Portanto, tal como já falámos aqui um bocadinho, portanto, eu conheço o João, mas trabalho essencialmente com a Rita. A Rita é uma jovem que completou 15 anos a semana passada, portanto, com síndrome de Dravet, com todas as contingências que o síndrome tem, que já todas conhecem, que é, sobretudo, aqui a questão do grau de dependência que eles têm relativamente ao adulto, que acontece tanto no João como na Rita. Há bocadinho até estávamos aqui numa conversa às duas, a falar um bocadinho de cada um, eles são muito diferentes. Mas ao mesmo tempo, a nível do nosso trabalho, os objetivos acabam por ser muito comuns, porque o que nós tentamos ultrapassar com um e com o outro é parecido. Só que acrescentar, no caso da Rita, o perfil convulsivo é ainda constante, acontece muitas vezes ainda. No caso do João, a coisa está mais controlada, não é, Teresa? Sim, eu trabalho com o João desde o 5º ano de escolaridade e ainda nunca aconteceu em situação de escola, portanto, da atividade letiva, uma crise. Eu sei que ele tem, eu sei que ele ainda continua a ter, a Dona Sofia está por aí e ainda me contou no início deste ano letivo que as coisas não correram muito bem enquanto teve no ano passado no Algarve, não foi? Foi. Mas este ano tudo correu bem, não, nada de nenhuma crise. O que o João tem, comunica que sei que a Rita não tem, né, como o João, esta parte do João consegue. Tenho aqui 15 a 6, temos aqui 15 a 6 anos, pois a Rita completou os 15 há relativamente pouco tempo. O nosso João, eu sei que ele é de junho. É de junho e a Rita também. A Rita acabou de fazer anos. 15, sim. E o João está ao fez ou está breve? E o João vai fazer na próxima semana, dia 22. Eu sabia que o João era de junho, mas não tinha a certeza qual era o dia, mas sabia que sim. Portanto, o João já vai fazer 17. Não é? É. Vamos continuar? Sim. Ora, portanto, que há um déficit cognitivo nestas crianças, portanto, é um dado adquirido. Agora, e nós tentamos, nunca descurando essa parte, e sobretudo com as tarefas académicas, tentamos estimular ao máximo essa parte, mas a nossa intervenção com estes meninos neste nível prende-se essencialmente com esta parte da inteligência social, portanto, eles perceberem o que é que as expectativas sociais que os outros têm deles e adequá-las aos contextos. E a nível de prática, portanto, a aptidão que eles possam ganhar para se tornarem o mais independentes possíveis nas suas vidas futuras. Seja a nível laboral, seja até a nível individual, nas suas próprias casas, porque no fundo o que nós queremos é que eles cheguem a uma vida o mais autónoma possível. Não sei, Teresa, se queres acrescentar alguma coisa. Não, podes avançar. Portanto, nós temos esta disciplina que é atividades da vida diária, que é um bocadinho aquilo que nós começamos a trabalhar com eles antes de chegarmos à altura do PIT. Portanto, como vocês veem, há aqui várias áreas que nós tentamos trabalhar com estas crianças.
tendo em conta o perfil de cada um, algumas serão mais necessárias, outras menos. Aqui a questão do vestir e despir-se, da alimentação, das compras, do cuidar do espaço de refeições, etc. São as tarefas que nós mais fazemos, por exemplo, no caso aqui que eu faço com a Rita. O que não quer dizer que com outro aluno, outra fosse mais importante. Mas... A nível, quando trabalhei com o João ainda a nível do básico, que algumas coisas estão aqui referidas, de fazer compras, fomos várias vezes ao continente, os pais colaboraram sempre, e houve um dos dias que foi, ele levou dinheiro e também fez as suas compras. Isto é sempre articulado com a família, não é? Ele foi, e certo, se calhar também fará isso com a mãe, com o pai, não sei, mesmo saber identificar onde é que estão os produtos de venda, como é que paga, foi através de, tinha que passar o código, porque eles foram nas caixas rápidas, digo eles porque eu tenho outro aluno que faz o grupo aqui com o João, e acho que eles gostaram dessa saída, e acho que eles aprenderam muito, e inclusivamente mesmo tirámos nesse dia senhas em tudo o que era, desde a carne à parte da peixaria, íamos sempre tirando senhas, e depois aqui vinhamos para a escola e íamos estudar aqui o número é que era, qual era o número de um, qual era o número do outro. Pronto, nós depois aproveitamos e exploramos depois isso tudo em situação de aula. Não é só ir passear, digamos, que não é propriamente um passeio. E antes de ir também há uma preparação, por exemplo, aqui no caso das compras, eu normalmente, portanto, trabalho com a Rita uma receita. Identificamos quais são os ingredientes que vamos precisar e depois vamos às compras. Ela leva uma lista e portanto, há um trabalho prévio e um trabalho pós. Certo, e agora estou-me a lembrar, não tenho aqui nenhuma fotografia para ilustrar isto que estou a dizer. No presente ano nós fomos também fazer um bolo, e fizemos os brigadeiros. Tinha que ser um bolo que não fosse a forno, porque nós não temos forno na escola, não é? Fizemos os brigadeiros e eles foram comprar. Primeiro tivemos que pesquisar na net o que é que levava, quais eram os ingredientes. Cá está, trabalho prévio. Depois a seguir fomos às compras. Fomos às compras, comprámos, eles é que tiveram que ir, tiveram onde é que estava, lá que fizeram, lá que trouxeram, e depois explorámos tudo isso. Fizemos os ditos brigadeiros, estavam bons. E pronto, e depois a seguir realmente houve aqui um acidentezinho do Sr. João, mas com muita pena a minha neta, porque ele estava a viver aquilo com uma intensidade muito grande. Continua, Vera, desculpa lá, eu vou meter sempre a minha colher. Claro, exatamente. E se mais alguém quiser intervir, também estão à vontade. Portanto, a nossa ideia é esta disciplina das atividades de vida diária que nos ajuda a criar neles competências que depois vão ser necessárias no plano individual de transição. Portanto, a seguir mostro aqui alguns dos exemplos, portanto, deste tipo de tarefas que nós fazemos para criar autonomia. Aqui a nível do vestir, do despir, do calçar, do descalçar, são competências que nós definimos como importantes no plano da Rita e são trabalhadas, como está aqui nesta imagem, tento trabalhá-las em sala de aula, mas a minha Rita adere muito mais quando todas essas atividades acontecem em contexto. Portanto, ela percebe, por exemplo, que à quinta-feira, quando chega da aula de hipoterapia, temos que mudar de roupa. E aí ela adere muito mais ao despir e vestir nesse momento do que se eu lhe pedir para o fazer num momento outro do dia, por exemplo. Ou na preparação para a aula de educação física. E até é engraçado porque ela própria já criou essa rotina. Quando eu digo vamos à aula de educação física, ela vai buscar o saco dos ténis que são próprios para a educação física. Percebe a utilidade, não é? Sim. Há uma utilidade evidente e fica mais confortável. Rita, portanto, isso é muito importante. Pois. Ela tem que perceber que há uma utilidade, porque muitas vezes tarefas que eu sei que ela sabe fazer, e se eu pedir para ela as fazer num momento em que ela acha que
Não estou a perceber Que não porque é que me fazem estás a sentido. pedir isso agora. Diz logo que não. Teresa, alguma coisa? Sim, então, daqui não vamos continuar. Mas agora Portanto, aqui são outros 2 exemplos de atividades que ela faz, tem a ver com a parte de estender a roupa. Nesta atividade desenvolvemos a parte da motricidade, do apertar a mola, que não é fácil, a nível de cores. Depois fazemos o emparelhamento das meias. Portanto, lá está, é o que estávamos a falar há pouco, a atividade académica pode-se muito que bem. Aí aparece vemos aqui nestas atividades mais práticas. exatamente, quando ela forma o par, cá está o par, nós estamos a fazer par, vamos quantos pares fizeres, quantas meias, portanto há aqui muita coisa que nós podemos explorar a nível académico de uma atividade prática que ela desenvolveu. Aqui, esta imagem, eu depois tive pena de não ter, tinha um vídeo que não encontrei, mas isto é feito com um cartão e a camisola é colocada aqui em cima, depois ela dobra este lado, que é o 1, dobra o 2 e dobra o 3 e a camisola é para chegarmos à camisola Isto é dobrada. giro. É muito giro. É muito giro, sim. E eu vi isto a nível de internet e não consegui comprar, mas lá está, temos um auxiliar que é um recurso precioso que nos ajuda nestes e com um cartão fizemos aquilo que tínhamos visto na internet e resulta muito bem. Eles gostam desta atividade e pronto, e é útil para eles. É isso. E possivelmente no futuro ela já saberá como dobrar a camisola, não é? Pois, E necessita desse tipo de cartão. sim. O objetivo é mesmo esse. Avança. Aqui a parte da alimentação, portanto, tal como a Teresa dizia, esta é uma parte que nós conseguimos muito facilmente fazê-lo porque ainda a Rita temos um espaço muito bom, onde temos uma pequena cozinha montada com tudo o que precisamos. E então conseguimos fazer muitas receitas e muitas atividades ligadas a esta parte da alimentação. Pus-vos aqui um exemplo portanto, do trabalho académico que é feito antes de chegarmos à receita. Aqui tem a ver com as contagens, depois o número tem a quantidade ao lado, muitas vezes até eles acabam por colocar os ovos, isto é em grande, eles colocam, por exemplo, os 5 ovos. Ela não me chega diretamente a conseguir ir buscar 5, mas consegue ir pondo em cima destes e perceber quantos é que vamos precisar. Queres dizer alguma coisa, Teresa? Ou posso pôr o vídeo? Vou pôr o vídeo então. Portanto, é um cheirinho das atividades que nós fazemos nesta área. Só pode dizer, eu com o João já tenho feito, só fiz 2 vezes. Uma quando estávamos no básico, de bolinhos que na boa forno, como é. Fizemos o salame, que ele depois teve a distribuir na sua turma, e agora, no dia do presente ano, tivemos a fazer os tais brigadeiros, que também andou ali a distribuir que estava ali. E acho que ele levou também para casa. Acho que sim. Pois foi. Esta é uma área que a Rita gosta muito e então... o João adora. Muitas vezes. Se permitir, o João está sempre a ver vídeos de culinária, tudo de cozinha, adora. Não sei. Vamos para a frente. Aqui é outra atividade que a Rita já adquiriu, que é o colocar a mesa. Portanto, inicialmente começámos com estes individuais que foram criados com os elementos da família da Rita.
Portanto, cada um deles era associado a um elemento da família. Não sei se conseguem ver, mas até estão aqui as fotos. E lá está, novamente, trabalhamos a cor, trabalhamos ela a reconhecer a imagem que está no individual e vai lá colocar o talher correto, as contagens. E ela neste momento já consegue fazer sem o individual. Já consegue colocar a mesa. Lá de vez em quando para na tarefa, mas com um incentivo verbal ela continua e já consegue fazer isto sozinha, sem a ajuda do individual. Pronto, todos estes materiais são criados com ela e depois usados. Nossa. Pois, muito bom. E aqui é Cara uma de tarefa que ela não felicidade. gosta nada. É uma tarefa que ela não gosta nada. Que por acaso aqui nesta foto está com um sorriso, mas ela não gosta de lavar a louça. Ai, não? Não. Pela acho cara que não parece. não parece, mas não é uma atividade que é um bocadinho forçada. Acho que tem a ver com a esponja, porque ela, se eu a deixar usar um pano que lá está, a coisa corre um bocadinho melhor. Que Mas giro. gosta do toque da esponja. É áspera. Ali a parte verde. Mas pronto, mas achamos que é algo útil que ela precisa de fazer. Aqui tenho agora um pequeno vídeo com as etapas da utilização de micro-ondas. Esta atividade surgiu na pandemia. Na pandemia, os nossos alunos deixaram de ir comer à cantina e comiam dentro da sala da unidade. E então traziam comida de casa e aqueciam, etc. E começámos esta tarefa com a Rita de utilizar autonomamente o micro-ondas. E foi giro que eu comecei a fazer isto com ela, mas não partilhei de imediato com a mãe. E houve um dia que a dona Fátima me disse: professora, a Rita na escola mexe no micro-ondas. É que ela tentou fazer isto em casa. E então, claro que eu fiquei super orgulhosa. Pensei, bom, realmente, portanto, ela conseguiu transferir isso para casa. E foi muito bom. Esta última foto, ela adora pipocas. E então eu consegui incentivá-la ao micro-ondas com aqueles pacotes de pipocas que se fazem no micro-ondas. Sim, que giro. Boa ideia. Portanto, eu não sei se deu para perceber, mas há aqui este momento, tivemos que acrescentar ali um número grande no micro-ondas. Vê-se vermelho. Não sei se está. Esse vermelho é o número 1, porque nós queríamos que ela chegasse a 1 minuto, mas a destreza dela estava difícil parar no 1. E então, com aquele número ali ajudou. Sim, para a adaptação. Mas o botão gira e para ali no 1, é assim um entrar. Não, ela é que ali consegue parar, tendo aquela indicação ali grande. Ela própria para, não é? Ela para, sim, Okay. sim. Pronto. Pronto, e depois aqui temos a... Já não está pausado. Espera. Saiu? Não sei se é a minha internet. Já sim. Estamos a ver a primeiro slide. Voltou ao primeiro, sim. Aqui, portanto, as deslocações, nós tentamos que eles sejam o mais autónomos possíveis dentro da escola. E isso está a ser trabalhado com a Rita
já há algum tempo e ela já é bastante autónoma dentro da nossa escola. Para o ano vamos ter que recomeçar, muda de escola. Mas dentro da Santiago Maior ela já é perfeitamente autónoma. Ela identifica os diferentes espaços da escola, dirige-se a eles, já conhece os funcionários. E tal como eu disse no início, a Rita não tem uma linguagem verbal fraca, portanto ela diz poucas palavras. Mas ela, à maneira dela, é muito expressiva e muito comunicativa. E já se faz entender muito bem aquilo que quer. Não sei se queres dizer alguma coisa, Teresa? Não, é assim, relativamente, depois falarei do João, não é? Neste espaço novo, que a Rita para onde estará lá também com ele, também já conhece, eu penso que o João já conhece todos os espaços de onde circula, sabe perfeitamente. Aqui, quando esteve em Santiago Maior, eu tinha uma funcionária que era a Dona Antónia, que andava sempre com ele, que muitas vezes chamava a atenção, mas deixa o João, não precisa de andar com ele com uma andada, porque era um bocado contra isso. Mas ele é que se agarrava à Dona Antónia, andava e depois punha o braço por cima e tudo isso. Este ano temos lá a Dona Antónia, estou eu ali a comandar a tropa e o meu amigo João, eu digo, quer ir à casa de banho? Lá em cima. E lá vai o João para cima. Ia sempre ver se ele estava a entrar na casa de banho correta, se era a casa de banho dos rapazes, e ele, de início trocava-se um bocadinho, mas pronto, hoje em dia ele vai lá acima, sobe as escadas, vai e pronto, e mesmo ir ao bar e tudo isso, ele sabe perfeitamente onde são os espaços. Nós é que temos sempre o cuidado de ir atrás dele, por exemplo, quando ele... Às vezes nós chegamos na segunda-feira, era o dia, e só foi implementado este período, este último período. Nós chegamos na segunda-feira da Associação Estar e vamos lanchar. E eu disse, olha João, a professora fica aqui, a meter aqui portanto, a mochila na sala, vai já andando, que eu já lá vou ter, leva a tua carteirinha e vai andando para o bar, que já vou lá. Eu vou também beber café contigo. Aproveito e bebo sempre café nessa altura. E o João vai sozinho. É que depois apanho, não é? Porque apanho ali na altura que ele tem de descer as escadas. Ai, Dona Sofia, não quero saber para descer aquelas escadas. Às vezes desce normalmente, mas há outros dias, João desce. Sim, mas eu faço, eu deixo. É isto. Mas pronto, depois lá vai e a gente já fala mais um bocadinho do João nesse espaço. Foi só por dizer, realmente este ano é que estamos a fazer mais esse tipo de trabalho naquela escola. Desculpe, continuo, professora. Ia dizer porque era um espaço novo para o João e de facto vai acontecer o mesmo com a Rita, não é? Eles têm que se habituar a um espaço novo. Mas queria dizer uma coisa antes, que é, nós enquanto pais temos que nos habituar também a confiar na competência de quem recebe e acompanha e trabalha com os nossos filhos, não é? E temos que, e este é um processo nosso individual, mas que temos obrigatoriamente que fazer, porque senão também não os deixamos crescer, não é? Não os deixamos autonomizar-se e tornarem-se independentes e etc. Claro que isto implica sempre algum risco, mas se não existir risco, se não existir algum desconforto, também não haverá crescimento, a verdade é essa. É verdade, isso é toda a verdade. Eu arrisco sempre muito com estes miúdos. Gosto que é que eles se tornem autónomos e, sim, és capaz, vamos lá, vamos lá. E estou sempre nesta com eles. Continua, Vera, por falar. Portanto, este ano voltámos ao refeitório. Portanto, deixámos os almoços dentro da unidade e voltámos ao refeitório porque, pronto, as coisas estão mais calmas. E aqui temos um pequeno vídeo da Rita já muito autónoma na linha do refeitório. Portanto, não nos fazia sentido ela ir ao refeitório e aparecer um tabuleiro feito, porque não é isso que ela vai ter na vida futura dela. E então temos andado a trabalhar esta parte portanto, dela fazer a linha toda da cantina.
É preciso um staff, quer para fazer a atividade, quer para filmar a atividade e ficar com material para trabalhar. Pois é, pois é. Ela tem que ter tudo muito arrumadinho no tabuleiro. Muito bem. Lá está, ela é uma parte da semana que ela gosta muito e nota-se, lá está, todas estas saídas, tudo o que nós fazemos fora da sala de aula incentiva-os e motiva-os muito mais do que o papel, a caneta e a cadeira. Claro. Isso, pelo menos no caso da Rita, nota-se, é muito importante para ela. Pronto, e aqui, lá está, tudo isto acontece dentro da escola e fora da escola. Temos saído muito, portanto tenho umas horas da semana afetas à Rita que me permite sair muito com ela. No início com algum receio, mas tem corrido muito bem, não tem havido convulsões fora da escola e pronto, não sei, mas ela não sei se por estar tão satisfeita, mas nunca aconteceu fora da escola. A utilização da urbana, nós temos em Beja alguma facilidade a nível camarário de conseguirmos transporte, mas tenho evitado, tenho tentado andar o máximo possível com ela nos transportes públicos. Ela já é muito autónoma, já tem aliás, tem uma carteira, tem uma mala para estes dias em que saímos, que ela já identifica o que é que temos que levar na mala para sair, vai buscar a carteira, vai buscar o medicamento SOS dela, portanto já temos essa rotina muito bem montada, ela faz a mala e saímos, vamos às compras, vamos ao Parque Júlia muitas vezes assistir a espetáculos que lá acontecem. Temos aqui esta foto aqui dos correios, portanto nós trabalhamos esta parte dos serviços e por acaso eu estava a partilhar com a professora Teresa esta atividade e ela disse que também já tinha feito com o João de fazermos um postal de Natal, mas em vez de eles o levarem para casa vão mandá-lo pelos correios e recebem-no em casa, portanto esta atividade também foi muito engraçada. A família disse-nos, pronto, o feedback da família foi muito bom. Ao receberem a carta em casa, perceberem que era a carta que eles tinham enviado, o postal que eles tinham feito. Pronto, e depois é o saber estar nesses sítios, saber esperar pela fila deles, saber tirar a senha, saber estar calado quando é para estar calado, saber falar quando tem que avançar, quando tem que avançar. Não sei. Alguém quer dizer alguma coisa? Da minha experiência com o João, acho que sim, que este tipo de trabalho é muito importante. Ainda que as famílias possam fazer uma parte, não é? Também depende da estrutura e dos próprios horários e assim, mas esta questão do saber estar, por exemplo, saber respeitar as regras dos contextos em que se está, saber respeitar a fila, a vez, etc., tudo isso são aprendizagens muito importantes, fundamentais para
para a vida, para a inserção na comunidade, não é? Uhum. E chegamos aqui àquilo que o Plano Individual de Transição. Como todos nós sabemos, o Plano Individual de Transição está no artigo 25º, lá do Decreto-Lei 300, ai, desculpem, 54, vejam bem onde é que andava, e pronto, é uma das medidas que este Decreto-Lei, como medida adicional, que ele propõe. Sempre que o aluno tenha este programa educativo, portanto, o programa educativo é elaborado quando o aluno tem adaptações curriculares significativas, aparece-nos também, a partir dos 15 anos, o tal Plano Individual de Transição. O Plano Individual de Transição, no meu entender, tem que desenvolver competências não só pessoais, como sociais, e tem que proporcionar a estes alunos várias experiências, né? Quer em contexto escolar, quer mesmo na comunidade, que permitam que eles sejam no futuro mais autónomos. Portanto, essas experiências podem ser e deveriam ser em contexto laboral, para que eles possam vir a aprender, e se possível, mais tarde, terem um exercício de uma atividade profissional. Passa lá, por favor, no próximo diapositivo, que é o que já está aqui projetado, portanto, eu só estava a querer dizer que, como se diz lá pela lei, tem que ser 3 anos antes do limite da escolaridade obrigatória. Eles, sendo a escolaridade obrigatória até aos 18 anos, eles apontam que a partir dos 15 anos se deve iniciar o Plano Individual de Transição. Como é que as coisas se passaram aqui com o nosso amigo João? O João, quando completou os 15 anos, ainda estava no básico, ainda estava, portanto, no 9º ano, salvo erro, né? Até 16. E aqui comecei a preocupar-me que tipo, onde é que eu iria bater à porta. Tivemos uma reunião, podes passar o próximo, portanto, perceber que tipo de atividades, o que é que a comunidade podia ter para ele, o que é que seria, o que é que ele gostaria, quais eram os interesses deles, foi com os pais, portanto, têm sido impecáveis aqui. Este envolvimento familiar é importantíssimo, é fundamental, para percebermos também e ajudar-nos também nesta procura. Tivemos nos primeiros, ainda foi uma reunião que nós tivemos com o Dr. Zé Miguel, portanto, da Câmara Municipal, que avançámos ali para as estufas, não é? Que depois isto caminhou para outro caminho. Entretanto, as estufas levaram imenso tempo nas suas obras e o João eu penso que a mãe o envolveu na atividade que faz, na venda, né? A Dona Sofia envolveu aqui neste trabalho, porque até me mandou alguma foto dele a sair com a senhora. Portanto, houve aqui este envolvimento do João, porque a escola não estava aquilo que eu gostaria, já daqui outro tipo de experiências, e o João chega ao final do 9º ano sem ter feito estas experiências que eu gosto que eles façam cá fora, na comunidade. E então chegámos ao 10º ano, o João teria que ter. Batemos à porta da Associação Estar, que nos recebeu, e foi aqui que também, mais uma vez, o encarregado de educação também esteve envolvido e concordou, e eu penso que foi a Dona Sofia que manteve o contacto da Presidente, da Dona Madalena, não foi? Penso que sim. Sim. Marcámos, como é que isso passou? Marcámos a reunião, não é? E estive a explicar que tipo de jovem era o João e também estive a explicar que este menino teria que ir sempre acompanhado para fazer qualquer tarefa. E tudo começou. Começámos então esta nova aventura na Associação Estar. Portanto, houve um grande envolvimento da família, daquelas tarefas que a associação lhe propunha para fazer, o que é que era possível fazer na associação, considerei que, conhecendo o aluno como conhecia, que ele gostaria de participar nestas tarefas, que ele podia ser útil, como foi,
E nós aqui temos que ponderar sempre bem o que é o ideal para eles, o possível, não é? Nós gostaríamos às vezes, e a nossa cidade de Beja tem pouca oferta, não é? A gente procura, e o que é possível, nem todas as atividades eles conseguem fazer, não é? Portanto, temos que procurar. Passa lá para o próximo, por favor. Aqui dentro temos aqui ainda... do que tu estavas a dizer, portanto, este ano, neste último período, tentei dar uma primeira experiência à Rita, portanto, nesta área laboral. E ela gostou, dá-me a sensação que ela gostou, porque ela gosta muito desta área da cozinha, como nós já tínhamos falado há pouco. Portanto, ela envolvia-se muito bem nas atividades, superava-se até, porque há aqui esta dificuldade a nível sensorial, com algumas texturas, e eu até tenho aqui um vídeo da Rita a manusear aqui umas pernas de frango, coisa que nós vemos na cara dela não está a ser agradável, mas que ela não desistiu e colocou e fez o tabuleiro todo. Mas lá está, era o que a Teresa estava a dizer, portanto, nós tentamos envolvê-los, tentamos perceber o que é que eles gostam, porque nestes casos não há, portanto, eles não nos conseguem emitir uma opinião concreta, mas, por exemplo, aqui neste caso da Rita, eu e a mãe já chegámos à conclusão que este não vai poder ser o futuro, porque tal como nós dissemos no início, eu deparei-me nestas idas à cantina com uma Rita sem noção nenhuma do perigo que a envolve numa cozinha. Enquanto que aquelas atividades culinárias são muito engraçadas dentro da sala de aula, aqui neste contexto deu perfeitamente para perceber que a Rita nunca vai poder fazer isto autonomamente dentro de uma cozinha, por exemplo. Portanto, era aqui também passar esta ideia que a Teresa estava a dizer, isto são etapas e tem que se ir experienciando e umas correm melhor que outras. Não é? Então, nós temos aqui, portanto, neste diapositivo, os contactos, portanto, este envolvimento que é importantíssimo com a família, portanto, para encontrarmos esses espaços e também com os vários locais. Aliás, nós deveríamos ter uma bolsa de locais onde nós pudéssemos colocar os nossos alunos. Nós aqui na escola eu falo da Escola de Santiago Maior, é onde eu tive mais anos, já tínhamos aqui umas quantas empresas, digamos, pequenas empresas, que nos têm recebido os nossos alunos. Mas estes jovens que nós hoje estamos aqui a falar são jovens que necessitam de um adulto sempre por perto para poderem fazer qualquer tarefa, não é? Os outros que têm vindo a desenvolver os pitches nessas pequenas empresas, eles estão lá, sem o professor, há um monitor e nós estabelecemos contactos, vamos avaliando sempre o seu desempenho, mas não necessitamos de estar presentes. Enquanto que aqui estes jovens necessitam sim deste apoio de retaguarda para já nestes primeiros momentos, né, nestes primeiros anos, talvez que se possa assim dizer. Portanto, os contactos serão feitos primeiro com a família, envolvendo neste processo e depois com as instituições para perceber se realmente se aceitam ou não. Passa o seguinte e depois de tudo bem esclarecido, é tomada a decisão dele, neste caso, agora falo do João, de ir então para a Associação Estar. Nestas situações destes jovens fora deste espaço escolar, nós estabelecemos um protocolo
com a empresa, com o local onde está a receber este jovem. Por último, também, eles estão abrangidos pelo seguro escolar, né? Aquilo é uma aprendizagem que eles estão a fazer noutro espaço que não é a escola, mas também temos um seguro, portanto é feito sempre um seguro para qualquer eventualidade que possa acontecer nesse espaço onde os jovens estão a fazer as suas aprendizagens. Portanto, é tomada a decisão, portanto os protocolos são assinados pelos representantes, pelos empresários, ou neste caso, pela presidente da associação e pelo nosso diretor do agrupamento, e os pais também tomam conhecimento e avançamos para aquilo que nós chamamos, eles dizem que é o PIT, né? Mas o PIT é um plano de igual transição, nem é mais que um instrumento onde nós planeamos e preparamos estes alunos para depois para a sua vida pós-escolar. Agora perguntam-me vocês, e acham que só estes 3 anos dá para preparar estes jovens? Se calhar não dá, não é? Isto é a minha opinião. Portanto, eu acho que temos que fazer ainda mais qualquer coisa. Mas paramos por aqui esta parte desta conversa. Mas é um caminho. É um caminho. É um caminho, sim. Mas Vamos buscar um folheto no canto. temos que fazer mais qualquer coisa, não é? Porque estes 3 anos passam no instante. Vai buscar um folheto. Vai lá buscar um folheto. Deixa estar a almofada. O João já passou 1 ano. Eu penso que vamos passar para outro diapositivo, faz favor. Sim. Tá? Ok. Portanto, aqui neste diapositivo estamos aqui a ver, o objetivo é desenvolver competências não só académicas, pessoais, laborais, sociais, quer em contexto, neste contexto, né? Portanto, nós nesse espaço, e agora vamos situar só aqui na parte da Associação Estar, onde o João desenvolveu o seu PIT este ano, nós tivemos ali não só a desenvolver competências laborais, como também as académicas, as sociais e as pessoais. Portanto, o João, quando chegava, cá está, dizia, cumprimentava as pessoas, quando necessitava, tinha que pedir o que é que ele queria, o que é que estava destinado para ele fazer no dia que estava lá, não é? Portanto, o que é que nós íamos fazer. De início, eu não apresento aqui, podes mudar, faz favor. Eu não apresento aqui este filme, este pequeno filme, mas a mãe teve conhecimento desse pequeno filme. Portanto, o João tinha terminado uma tarefa. E então, eu digo, olha, João, temos que saber o que é que vamos fazer a seguir. O João vai perguntar, sim, o João vai perguntar, e o João ia perguntar, mas o João acabou nesse dia por não ir perguntar. Isso foi muito no início. Mas no final do ano, o João já conseguia perguntar o que é que ele ia fazer a seguir. É uma conquista, foi uma conquista esta parte de ele conseguir já. Houve aqui várias conquistas, no meu entender. Essa foi uma. Aquilo que nós estamos a ver neste diapositivo, portanto, também é o João no bar da escola, e foi um dia que a mãe enviou o lanche ao João que ele não lhe agradou, que ele habitualmente leva o seu leitinho, mas nesse dia levou um iogurte. E João, vamos lá lanchar. Lanchar não, o João não quer. Eu digo, João, mas tens que comer. O que é que eu me lembrei? A única hipótese é ires ao bar, ires ali, vais, pedes o suco, e ele disse que sim. Então, eu, pela primeira vez, eu disse, ainda tinha outra pessoa para me filmar, não é? Pela primeira vez, eu deixei o João numa fila de miúdos que estavam ali e disse assim, olha, eu vou num instante buscar a tua bolsinha, até ele tem a bolsinha com o cartão da escola, para depois pagar, enquanto ficas aqui na fila e pedes aquilo que tu queres. E assim foi. Eu não esperava que o João ficasse na fila, eu esperava que o João viesse atrás de mim. Não, o João foi. Quando eu voltei, já o João estava despachadinho, já tinha pedido, já estava
tudo tratadinho. E outra, a primeira vez que ele comeu, as talhadas são fatias de bolo muito grandes, e há necessidade, ele não come aquilo tudo, ele leva sempre metade para casa, ele diz que é para comer no intervalo seguinte. E então o João, e agora podemos ver no vídeo, o que é que ele foi fazer? Cheguei, ele já tinha o seu lanchinho todo tratado. Ele é que tinha pedido, já estava na mesa, e depois, claro, que teve que ir pagar. Podes mostrar o que é que ele estava aqui a fazer? Vejam lá. Ele pediu. Vamos ouvir, porque é que sou por longe. Sou eu a filmar o João sempre. Bem, ele tinha pedido. O que é que ele pediu? O papel metalizado para guardar a outra metade do bolinho que habitualmente levava para casa. Portanto, isto, o João ter feito isso para mim, também foi algo muito bom. Pronto. Estas pequenas coisas, bom dia, boa tarde, até quinta-feira, que nós temos a segunda e à quinta, o obrigado, tudo. Ele sabe isso tudo, mas dizer, ele começa, o João diz, o João faz, e acaba por não fazer, mas aqui não, aqui aconteceu, e eu fiquei encantada com o facto de ele ter feito isto. Vamos avançar. Aqui, como nós estávamos a dizer, este espaço também são trabalhadas aqui académicas, né? Conteúdos académicos. Né? Neste espaço, que é a Associação Estar, que nós estamos a ver uma imagem onde ele tem aqui uma batatinha que vai enfiar no saco. Para ele enfiar no saco, ele tinha que enfiar uma quantidade de batatas, ele tinha que saber contar. Vamos a trabalhar isso. Depois vamos ver outras imagens onde ele vai ter que discriminar as formas, por exemplo, os pacotes de leite. Uns têm tampinha, outros não têm tampinha, uns são de uma marca, outros são de outra, e ele tem que arrumar nos devidos lugares. Portanto, estamos aqui também a discriminar formas. Não digo fazer a leitura que ele é um não leitor, mas ele consegue identificar e sabe ler globalmente que marca de leite é aquela. Portanto, também podemos dizer também outro conteúdo académico. A parte pessoal e social tem vindo a ser trabalhada aqui neste espaço e não só, lá na própria escola, e esta situação de agrupar, a única coisa, ele não sabe ver o prazo de validade, mas sabe, na associação Estar, há uns papelinhos que dizem outubro, janeiro, disparate. Agora, nos últimos pacotes de leites que foram arrumados, outubro, setembro, e ele sabe, olha, João, estes são para outubro. Ele sabe a sequência dos meses do ano, ele sabe. Agora, estarmos ali a ver, tudo isso é difícil. Então, eu digo que estes estão para outubro e ele sabe ir lá colocar na parte de outubro ou na parte de setembro ou por aí. Portanto, é outra competência que ele, não sei se adquiriu ou se consolidou, não sei. O certo é que ele já tinha ali um bom desempenho, no meu entender, e vamos ver um dos filmes onde ele já faz sozinho a arrumação de leite. Vera, põe lá este a trabalhar. Sim, faz favor. Desculpa. O outro. Não, estava a tentar, que ele não me pareceu que abrisse em grande. Não abre em grande. Espera. Vou só colocá-lo em grande. Mas estou a ouvir o som. Está no máximo, mas não se ouve muito bem. Ele tem que contar as batatas. Três. Quatro, não vi. Quatro, continua.
Está a contar, vocês é que não ouvem. Isto são quantas batatas por saco? 12? Acho que eram 10. Acho que eram 10. Sendo assim, o que é que tu tens que fazer? Já temos 10 batatas no saco. O que é que agora temos que fazer? Temos que agir, colocar 10 na caixa. Vá. É consoante o que nos indicam para fazer, se é 10, se é 12 ou se é 5. Fechar o saquinho. Portanto, ele depois teria que deixar. Podes dizer o que é que tens de fazer ao saquinho? Deixar o saquinho? Hã? Para respirar, exatamente. Sabe isso tudo? Portanto, a ver, aqui ele teve que contar. Nós fizemos isto das batatas, eu nem sempre filmava, também sacávamos a fruta, também fizemos esse trabalho. Podes continuar. E este foi já no final, praticamente, do ano, né? Vê aqueles papelinhos ali colados na prateleira, aí é que estão os meses, e ele tem por consoante o mês. Fez sozinho, isto é o meu orgulho. Porque ele fez sozinho. E cá está, quem estava a filmar sou sempre eu, né? Sempre tinhas alguém que te acompanhava, não é? Naquele dia pedi. Aqui ele fez sozinho. Vejam que ele sabe muito bem qual é o mês em que ele tem que pôr aquilo. Esse leitinho cai todo tem sido trabalho de João. Já está, não é? O pacote já está. Muito bem. É preciso trabalhar. Sim, e trabalha. O Vico trabalhou muito, coitadinho. Pois queria sempre lavar o chão e eu digo, depois. Abres. Isto é o sítio onde a associação recebe os géneros alimentares para depois distribuir às pessoas que precisam, não é? Que vão lá buscar os cabazes. Portanto, de facto, as coisas são recolhidas pelos voluntários nas superfícies comerciais e outras doações e depois são deixadas ali nas caixas e só os congelados é que são postos logo na arca. E o João tem a tarefa de arrumar isto tudo direitinho. Pois. Depois, quando se estão a fazer os cabazes, é importante saber onde é que estão as coisas. E está tudo ali escrito. E ele sabe onde tem. Está a ver? Achava que o João conseguia fazer isto sozinho. Estou muito orgulhosa. Pois, é muito bom, sim. É muito bom. Este local foi um achado, porque efetivamente combina. O João gosta muito de fazer arrumações. Exatamente, o João gosta de fazer e também de limpar. E aí já começa a ter um espaço, não é? Pois. É das... Combina a questão dos alimentos, que ele também gosta, ele gosta de cozinhas, gosta de tudo que tem a ver com isso, com este gosto que ele tem pelas arrumações, num ambiente novo, que de facto lhe traz, mesmo sendo uma coisa de que ele gosta, lhe trouxe oportunidade de desenvolver outras competências. Por exemplo, esta questão de arrumar por meses, que no fundo tem a ver com os prazos de validade, de facto, é muito bom. Foi ótimo. Foi. E ele arrumou, nesse dia, aqueles pacotinhos de leite que estavam por arrumar, não é? Tínhamos aqueles, era a nossa tarefa daquele dia, e completou. Quero lá enfiar algum buraquito que ele lá vinha. Mas ele não era só leite, não é? Aqui, estamos a ver, realmente o leite foi aquilo que ele fez mais. Já não sei o que é que ele me estava a querer dizer, estava-me a chamar, é o último pacote que vai arrumar. Vai para outra atividade que ele adora. E depois de nós empacotarmos aquilo tudo, mesmo em caixas de cartão, íamos despejar, não é? Mas isso também ele sabe. Sabe onde é que deve estar o papelão, os plásticos, e sabe.
Isto tem um reverso em casa, é que a nossa despensa É mais pequenina, é isso. é mais pequena, mas também tem que seguir, passou a seguir este tipo de coisas. É ele que quer pôr o leite e quer pôr as coisas todas lá à maneira dele. Ele já sabe, Pois, ele já sabe. Pronto, este foi algo que ele fez já sozinho, sem que eu estivesse ali ao lado dele a colocar o leite no sítio certo. Mas lá está, ele sabe exatamente o que tem que fazer, mas procura o contacto visual contigo e procura estar sempre a dizer qualquer coisa. Sempre, sempre. A nossa presença durante muito, Fundamental. até eles se tornarem autónomos é essencial. pois é. Essa é uma questão que aflige muito as famílias de pessoas com síndrome de Dravet, porque existe, por um lado, a condição deles, que é o de poderem fazer convulsões em qualquer lugar, não é? Dos vários tipos, isso é um risco. E, por outro, esta dependência a que eles estão habituados desde pequenos e que é difícil depois, pronto, ir eliminando. Verdade? Sim, vou Isso, pouco a acrescentar. pouco podemos-lhe deixar a tarefa. Olha, vais fazer isso, não sei, não experimentei. Eu já volto a ver o que é que ele consegue fazer, não é? É assim, não com estas tarefas, mas em situação de aula. Eu muitas vezes digo assim, não, olha João, tu agora estás aqui, que agora a professora vai aqui olhar ao Pedro e trabalhar com o Pedro. Fazes isso. E ele ficava, quando fazia, não fazia sempre, mas quando fazia, ficava tão contente. Dizia assim, o João fez sozinho. Sim, João, tu fizeste sozinho. Boa e tal. E se calhar tem que passar também por aí esse tipo de atividades cá fora, não é? Pois, tem que ser, sim. Pouco a pouco, deixá-lo para ver o que é que ele consegue fazer mesmo, sem que a gente esteja ali coladinho ao lado e ele nos esteja a ver. E esta foi aquilo que nós trouxemos, Palma. Agora, juntámos aqui uma série de fotos, foi feito um filme com as fotos que eu fui retirando ao longo do ano letivo, mas que a mãe já as conhece, mas pronto, vamos as partilhar aqui também convosco, das várias atividades, das várias tarefas que o João teve que fazer este ano na Associação Estar. E espero que tenham gostado. Acabou o filme. Só a dizer aqui mais uma outra coisinha que acho que a outra conquista do João foi quando iniciámos, nos primeiros tempos, o João estava lá mais alguém, o João fazia disparates, fazia coisas que ele habitualmente não fazia, talvez para chamar a atenção.
Agora, no final, não fui só eu a notar isso, o João conseguia trabalhar com outros voluntários lá. E isto, para mim, foi outra conquista. Eu consegui trabalhar, fazer o que tinha a fazer e não se importar que estavam lá outras pessoas também a trabalhar, a fazer outras coisas naquele espaço. Isso para mim também foi muito bom. E era isto que nós queríamos partilhar convosco. Espero que tenham gostado deste bocadinho, desta partilha. Não sei se querem fazer algo, colocar alguma questão. Professora Teresa, o PIT tem que ser desenvolvido os 3 anos no mesmo contexto ou podemos mudar de ano para ano? Podemos mudar, dar o máximo de experiências a estes alunos para percebermos, cá está, o que é que eles mais gostam e nós tentamos perceber o que é que eles mais gostam. Não, isso não. Podemos, já está a ter alguma outra ideia para o próximo ano? Até convém eles experienciarem Pois convém. Ainda não sei muito bem. Estou preocupada agora com isso. Ele pode continuar lá, porque o João passou a chamar a esses dias o meu dia de estágio e então, nos dias em que tinha, que eram 2 dias por semana, logo de manhã dizia com ar muito importante, eu vou para o meu estágio. E ele gostava, o engraçado é que ele gostava. Quando às vezes fazia alguma coisa que não devia, diga assim, João, aqui só as pessoas crescidas. Não, o João começava logo a portar-se bem, portanto, ele notava-se que ele gostava de lá estar. Isso é verdade. Não sei se as pessoas presentes querem colocar aqui alguma questão, se nós respondemos àquilo que estavam a pensar que ia ser apresentado, não sei. Uma das coisas que me perguntaram no e-mail foi se a pessoa que vai acompanhar, neste caso, alunos com síndrome de Dravet, se poderá ser da escola ou se, como noutros casos, porque as pessoas também vão sabendo nisto, não é? Se é alguém da instituição, uma espécie de tutor ou um tutor mesmo, como acontece nos outros estágios. E aqui a dificuldade é saber se pode ser da escola ou como é que pode ser alguém da escola, um professor ou um auxiliar, como é que isso se pode garantir? Nós notamos com muita falta de recursos, não é? Portanto, a minha pessoa acompanhou o João na atividade não letiva. Portanto, não sei, com a falta de recursos que temos, se pode ser professor, mas acho que era importante que fosse alguém, pelo menos com alguma sensibilidade. Fora da escola, claro que sim, pode ser. Imaginemos que a escola não consegue, nem o professor, nem o auxiliar da ação educativa, acompanhar o aluno. Penso, no meu entender, eu acho que pode, porque, repare, os outros alunos que não são acompanhados, estão lá fora com alguém da própria empresa. Claro. Pois. Não... Portanto, agora tem que haver, sim, quer seja essa pessoa que não seja da escola, esteja à escola, quer, mesmo que se conseguisse alguém de auxiliar da ação educativa, que eu não creio, que há muita falta, não é? Tem que haver sempre um professor que faça esse elo de ligação com a escola, no local onde o aluno está. Porque esse professor depois irá estar nos conselhos de turma, irá passar toda a informação, porque funciona esta área como sendo uma disciplina dele. Portanto, tem que haver sempre um professor responsável, mesmo que haja outra pessoa a acompanhar nesse espaço, pode ser da escola ou não, mas tem que haver sempre um professor responsável que faça esta ligação com a escola. Isso sim. O normal é exatamente haver só isso, esse professor que faz esse elo de ligação. Agora, nestes casos, lá está, mais dependentes, estamos a tentar, pelo menos até agora, conseguirmos este acompanhamento. Agora, tudo depende dos... Pois, porque senão é de facto muito difícil. Aliás, é uma condição a existência de um professor ou de alguém qualificado, é uma condição para eles terem uma experiência rica, dirigida e
e que seja de facto significativa para eles, não é? Até porque é mais difícil nós arranjarmos um local que os aceite para fazer atividades sem acompanhamento, porque isso requer outro tipo de logística da parte da instituição. Sim. Nós temos que ver esse lado também, não é? Porque quem recebe, as instituições, associações, empresas, têm um modo de funcionamento que exige que se façam adaptações para receber qualquer estagiário, quanto mais alunos com as contingências que têm, por exemplo, os nossos filhos, não é? E nós temos que ter consciência disso também, portanto, nessa medida... Também há um receio por parte dessas empresas, Claro. o que não quer dizer que, por exemplo, aqui neste caso, que tem corrido bem na Associação Estar, se calhar mais um ano, ou se eles vissem o João já ali com um certo nível de autonomia, a partir de um determinado momento, ele se calhar já poderia passar a isso. Poderia ir sem, não é? Não sei. Pois, vamos ver. Vamos ver o que é que se consegue. De facto, ali é ouro sobre azul, porque também há muita sensibilidade e há pessoas com competência para... Mas a verdade é que a Associação Estado também tem um grande dinamismo de atividade. E eu também tenho consciência que o facto de o João estar ali, por exemplo, nas manhãs, como esteve, também perturbava um bocadinho o funcionamento daquele centro, não é? Perturbava. Também os obrigou a adaptar-se, pronto. Mas, sabe, de início houve ali momentos que a Madalena retirava de lá os voluntários para que o João fizesse o seu trabalho, mas depois começámos a perceber que o João já não se... Quer dizer, já conseguia trabalhar sem, mesmo com alguém por lá, não havia problema. Pois, isso é uma aprendizagem importante também, de facto. Eu acho que isso foi muito importante. Pois foi. Eu acho que aqui esta experiência na Associação Espetar correu bem. Isto é a minha avaliação. Correu muito bem, as coisas... Também é a minha, enquanto mãe. Acho que devíamos continuar. Pode não ser. Eu acho também importante dar-lhe aqui a oportunidade de outras experiências, né? Ele aqui, com a parte das suas plantinhas, ele gosta? Ele gosta, mas neste momento as plantinhas é para quem não sabe, que eu acho que as pessoas que estão aqui quase todas sabem, não é? Nós temos a informação, um pequeno negócio de família que tem a ver com a produção de plantas suculentas e assim, para que no futuro, quando ele for um jovem adulto, possa ter uma ocupação profissional, ter alguma ocupação que não passe só por uma instituição, por um CAU ou por uma coisa dessas. Pronto, a ideia é essa. Ele já faz algumas tarefas, faz a parte das plantas, faz a mistura dos substratos, põe a terra nos vasos, faz mudanças de plantas, levamos ao correio, porque nós trabalhamos com encomendas online, portanto é preciso levar ao correio, esperar na fila, pagar, etc. E ele faz isso comigo, ou fazemos distribuição e ele também recebe dinheiro, portanto, esse tipo de coisas. Claro que faz isto informalmente ainda, e eu não pus para já a hipótese de que isso fosse PIT, porque à partida ele virá fazer isso depois da escola. Mas pronto, mas esperamos que a ideia se desenvolva o suficiente, por exemplo, para podermos acolher outros PITs num futuro próximo, eventualmente. E podermos fazer também a nossa parte aí. Mas se ele gosta, poderia ser uma área que ele também... Podia, sim. E continua a ser uma das áreas em aberto para ele. Ele gosta de mexer na terra e dessa parte da jardinagem e da horta. Outra coisa que ele gosta é a parte de andar a limpar os espaços, né? Pois é, podemos incluí-lo numa equipa de limpeza, isso é verdade. Mas é que ele sabe fazer, né? Podia andar, mas não, ele sabe fazer. Junta tudo, apanha na pá, vai. Essa parte ele sabe toda. Portanto, poderia também... Tem a ver com a identificação dos interesses dele e apesar de, como os outros miúdos e os outros jovens com síndrome de Dravet, eles terem um leque limitado de interesses,
apesar de tudo, eu acho que é fácil identificá-los, porque eles até, por exemplo, no caso do João, até se tornam obsessivos com os interesses deles, portanto, não é muito difícil de identificar aquilo que gostam de fazer, acho eu. Enfim. Vai a parte da cozinha e esta parte das limpezas, das arrumações. Pois é. Gosta de arrumar. E assim, pode tentar muito caladinho, ninguém quer dizer nada. Então, vais dizer alguma coisa, Célia Madalena? A Joana já fez o PIT, não é? Pois. Já está numa... Pronto, ela fez o PIT, fez 2 anos num infantário onde ela esteve. Aí teve uma supervisão que eu tive que pagar porque tinha medo que a Joana tivesse alguma crise e caísse para cima de uma criança. E então, pronto, fui eu, não havia, a escola não conseguia dar e eu tive que fazer isso. O outro ano em que ela esteve no PIT, eu já não sei muito bem o que é que ela fez, mas efetivamente o infantário pronto, ela adorava e tinha um comportamento completamente diferente do que ela é. Era ali, parecia que pronto, que era mesmo trabalhadora, não é? E ela está no infantário ou não? Não, entretanto ela não está. Entretanto, ela foi para uma instituição depois, que é a Criácil. Aliás, eles até queriam aqui a escola que ela fizesse o PIT na Cerci, uma Cerci. E eu disse que na altura que os PITs não eram feitos em instituições, eram feitos noutros sítios, não é? Instituições já sabemos o que é. Mas ela acabou por ir aqui para uma instituição que é muito pequenina, que é a Criácil, e entretanto está a desenvolver uma atividade também socialmente útil, que é em sacar pão assim num centro social aqui de Moscavide e Portela, em que eles embrulham o pão, contam o pão e fazem, pronto, para distribuir. E entretanto, isto através de mim, não através da Criácil, da instituição, ela teve 1 ano a trabalhar numa loja que é aqui de Kids, não sei se vocês conhecem, que é, portanto, eles compram roupa de criança e depois vendem a roupa de criança. E a Joana fez 1 ano, esteve lá 1 ano, e efetivamente eu acho que ela aí foi excepcional, dividia bem as coisas por anos, pendurava as coisas, dobrava, baby grows, coisa que eu nunca pensei que ela conseguisse fazer. E só que depois não ficou. Não ficou porquê? Por causa das crises. Pronto. Ninguém assegurou, não é? Que ela ficasse lá, porque aqui, pronto, isto é uma loja, não é? E a loja não quis, não é? E a Joana ficou... Portanto, ela estaria sempre acompanhada por um adulto, não? Certo? Sim, nessa altura esteve. Isto foi através da AMA, não sei se conhece, que é uma associação de atividade motor. Adaptada, sim. Adaptada a motor, sim. E continua a fazer isso, mas depois a integração dos miúdos ou dos utentes, como queiram chamar, nos locais de trabalho tem estado a ser muito complicado. Porque eles que gostam, não é? Achavam que a Joana até trabalhava bastante e que os ajudava muito e não sei o quê, mas o facto é que depois não quiseram avançar com mais nada. E eu também não conseguia nesta altura, não é? Acho que era um bocado difícil para mim estar a pagar. Eu nem falei nisso, eu fiquei tão triste que eu não falei, também não ia eu estar a pagar uma pessoa para estar lá a vigiar a Joana para o caso de ter uma crise, não é? Pronto, é assim. As crises realmente eu acho que são o que limitam os nossos filhos quando gravem. Mas ela continua a ter crises, Sim. com alguma frequência. Sim. O João, lá. Sim. O João está um pouco controlado, não é, dona Sofia? Sim, tem estado. Mas de facto este síndrome é assim, nós não conseguimos dar como garantido que ele, por exemplo, continue assim como tem estado nos próximos tempos. É algo que a adolescência, questões hormonais, questões menstruais, questões de, sei lá, altera muito o equilíbrio deles. Nós, de facto, com João estamos com sorte. É como dizia a professora Teresa, desde o 5º ano que ele não faz uma crise na escola,
Pronto, fazia uma ou outra em casa, noutros contextos, mas na escola tivemos muita sorte. Este ano, por exemplo, com a mudança de escola, eu estava convencida que ele ia fazer. Porque o facto de mudar, não estar habituado às pessoas, mas correu bem também nesse ponto. E pronto, estamos aqui com sorte. Mas é sorte, acho eu. Sim, este ano Não. é verdade. Pois, mas estou aqui mesmo. Pois, no caso da Rita, nós notamos também, e há períodos mais fáceis e há períodos mais complicados. Sim. No caso das raparigas, então, Essa parte da menstruação mexe ali muito. mexe muito, altera muito o equilíbrio. Sim. Isso já percebemos. Eu, por acaso, não notei com a Joana. Não notaste? Não notei nenhuma alteração a nível da menstruação. Até tinha assim um género, tinha um quadrozinho, não é? Para ver se coincidia ou não, mas não tive ligação nenhuma. Não. Pois, mas no caso da Rita, por exemplo, alterou muito. Não. Pois. Sim. Mas, por exemplo, este primeiro período foi complicado. Depois o final do ano foi muito. Acho que não houve assim, talvez uma ou duas, foram poucas. No início do ano chegou uma altura que havia várias por semana. É muito imprevisível, mas nós não conseguimos mesmo, pronto, não conseguimos. Não conseguimos ter um padrão. Eu, pelo menos no meu caso da Joana, é assim, podíamos ter um padrão durante para aí 6 meses ou assim, em que é sempre às 6 da tarde, mas depois esse padrão altera-se e acabou. Pois, mas a ocorrência de crises é algo de que os epiléticos em geral se queixam de que prejudica a inserção no local de trabalho, em contexto de trabalho. Buscar água, mas... Vai. E não é só as pessoas com síndrome de Dravet, não é? Epiléticos com epilepsias até relativamente controladas ou semi-controladas queixam-se disso, quando assim que ocorre a primeira, pronto, começam logo as dificuldades em contexto de trabalho. Ainda assim, estas ferramentas de inserção ou estes programas de inserção em contexto de trabalho são muito interessantes, não é? Porque no fundo seria uma maneira de dar continuidade àquilo que começa a ser feito com o PIT. Na escola. E isto nós temos que explorar. Acho que sim. Está bem. Não sei se têm mais perguntas para as professoras. Ou partilhas? Partilhas. Partilhas. Olha, esta partilha desta mãe. Exatamente. Em termos de... Eu queria saber que Teresa, desculpa. este percurso não tem mal. É lamentável a sua filhota não ter tido outro percurso, né? Não ter ficado onde gostaria de ficar. Sim. Mas apesar de tudo, a Joana, que é uma das nossas raparigas já mais velhas, é uma jovem adulta, tem tido muitas experiências interessantes até fora da instituição e dentro da instituição. Ainda a semana passada ela foi modelo, não sei se também quer comentar, mas foi modelo, desfilou roupas. Foi sim senhora, fizeram um desfile de moda ali no El Corte Inglês e a instituição dela foi. Sim. Foi sempre agarrada, pronto, lá está. Enquanto os outros foram sozinhos, a Joana levou sempre alguém agarrado, agarrou-se a ela com tanta força que eu acho que a Joana nem conseguia propriamente andar, mexer-se aos pés. Mas eu entendi, o meu medo também era muito grande que ela tivesse ali uma crise, não é? Devido à excitação e às luzes e ao calor ali, mas não teve, graças a Deus, mas pronto. Mas foi a única que foi com uma pessoa. Acompanhada. Com companhia. Mas pronto, ela estava feliz da vida. Mas o que interessa é que eles sejam felizes. Faz outras coisas também, Gira. Sim, o que interessa é que eles sejam felizes. Pois é. Façam a propósito do empoderamento. Na semana passada também tivemos uma moça, a mãe não está cá hoje, a nadar, por exemplo, foi integrada numa equipa. Pois foi. Temos que falar nestes casos, porque de facto, quando estamos a falar de coisas conseguidas e de conquistas, nós vimos de facto jovens com síndrome de Dravet fazer conquistas importantes. A semana passada, ou há duas, uma das nossas jovens também foi integrada numa equipa paralímpica, não foi a Célia? Sim, e foi nadar a uma cidade alemã, não foi? Foi, acho que foi na Alemanha. E foi.
Mas ainda não sabemos o resultado. Ainda não Mas sabemos, estava é toda verdade. feliz. Sim, Portanto, também é possível nadar, mesmo com síndrome de Dravet. isso é que me faz-me um bocadinho assim, pronto. Mas olha, eu acho que ela tem muita coragem. Ela gosta imenso, deve gostar, não é? E também temos um artista que pinta muito bem, que é o Tomás, não é? Pronto. É verdade, é verdade. Que também faz, que inclusivamente expõe. Sim. Boa. E eles nem deixam vender os quadros dele, por isso são hoje. Nem os vendem, aliás. Olhem, deixem-me só cumprimentar aqui a nossa psicóloga do agrupamento, a doutora Madalena Espinho, que entrou e pronto, é só dizer boa tarde, obrigada por ter vindo. Olá. Olá. Boa tarde. Nós já acabámos a nossa... Madalena, Já acabámos. Pois é. acabámos a Sim, nossa já. apresentação. Parece que não há mais perguntas, portanto. Estou aqui a falar um pouco destes casos e de alguns sucessos, não é? Portanto, E enquanto associação achamos também que é muito importante divulgá-los entre as famílias para se perceber que a vida dos miúdos não é só a doença e não são só as crises e as limitações, não é? Eles de facto conseguem coisas e fazem as suas conquistas também, fazem o seu percurso e é importante também divulgá-las, divulgar estas conquistas para que outros pais se motivem e percebam que vale a pena continuar a investir neles e a Mas tem ser que se exigente lutar. com eles. Mas tem que se lutar. Pois tem. Tem que se exigir. Mas não estamos sozinhos nas lutas, não é? Temos sempre Não pessoas estamos. muito competentes e muito Sim, é verdade. que fazem o seu trabalho e nós também temos que confiar nelas, não é? Eu confiei sempre. Mas E dar. pronto. Mas que é, pronto, e então aqui em Lisboa ainda é, sei lá, parece que é mais difícil às vezes. é mais difícil, não é? É ter essa sensação que É mais difícil. é difícil, embora nós estejamos aqui no nosso Alentejo, a nossa cidade de Beja tem pouca oferta, e é difícil também de encontrar espaços, né, para eles fazerem as suas aprendizagens e proporcionar vários tipos de experiências, né? No entanto, vejo que Lisboa, pelo menos do contacto que tenho com as outras minhas colegas, elas têm mais dificuldade. Não sei. Acho É que porque o que acontece aqui é que cada vez, eu estou-me a lembrar desta professora que acompanhou a Joana e que era assistente social aqui no agrupamento, ela acabou por sair porque ela a última vez que estava a trabalhar tinha para aí umas 6 horas por semana e 2 em cada agrupamento ou em cada escola do agrupamento, quer dizer, não conseguiu, não é? E então desistiu. Agora está como diretora técnica do Lar Residencial da Serra e Póvoa. Claro, é diferente, não tem nada a ver. Agora é assim, em termos de experiência, para pôr estes meninos em pits e tudo, ela era excepcional, ela conseguia. Foi uma pena, mas pronto, não foi, ninguém quis saber. Pronto. E aí deve estar a Sara Veiga que os meninos não vão fazer o pito, mas sabe como é que está a acontecer, não é? E as outras mães estão aqui que eu estou a ver. É um bocado difícil. São muitas escolas, pronto, e poucas. E assim, está muito pior do que estava quando a minha Joana estava na escola oficial. Está muito pior. Porque a Joana tinha muito mais apoios em termos de terapias, mais tempo. O que é assustador vermos as faltas de recursos e claro que o João, o meu João, ele ainda só tem 8 anos e é importante estar a assistir como é que se processa a parte do PIT, mas é assustador porque essa parte, quem é que vai acompanhar o João, que ele consiga gostar de fazer alguma coisa, pronto, é muito complicado. Eu vejo que as auxiliares, as professoras que estão com ele vão fazendo o melhor, mas fico preocupada, não sei o que é o futuro, se isto continuar assim, não sei. Pois é, que os recursos cada vez são menos. As terapias que estes alunos, cada ano que passa, elas vão ficando mais reduzidas. Os professores
são menos para os casos que nós temos nas escolas. E pronto, e depois também é importante que o professor que esteja com ele também se dedique, que essa é outra. Sim. Porque E agora e o PIT tem que ser encarado como uma disciplina e as pessoas têm que ter horas para isso e tem que ter horas. é o que nós Para estes alunos tem que haver acompanhamento. Pois, mas, por exemplo, no caso da Joana não havia acompanhamento, só havia quando estava na escola. Já sei onde é que ela fez o primeiro ano do PIT, era na biblioteca e tirar fotocópias. Mas depois, quando foi para o jardim, até foi o jardim de infância onde ela tinha estado quando era pequenina, já não, pronto, foi só, pronto, Pois, fazer aquele contrato que fazem, não é? Não sei se é protocolo. Mas é que não havia acompanhante. Sim, no nosso agrupamento o João foi pioneiro, digamos. Nós não temos, portanto, mas não se consegue que estes meninos façam estas aprendizagens na comunidade, portanto, no exterior, fora da escola, se não tiver alguém, que se acompanhe. Claro. É realistas, não é? Claro. Não sei se o João, pronto, é impensável. Neste momento ainda não. Eu queria deixar o João assim por momentos, olha, faz lá, enquanto eu vou ali já volto, e ver como é que seria, não sei, não faço a mínima ideia. A situação de aula, já o vou deixando assim sozinho a fazer qualquer coisa, uma coisa mínima, depois ele próprio fica contente, ele diz-me assim, olha filho, a professora Teresa estava com o Pedro, né, que é o outro com que eu trabalho, e o João fecha, boa João, muito bem, então, e ele fica muito contente, porque ele fez aquilo sozinho. Ele mesmo diz, fiz sozinho, pois, então tens de fazer sozinho. E ele fica mesmo muito contente nesses momentos. E ele diz mesmo, a professora não estava com o Pedro e o João fez. Agora, isto é a situação de aula, ali ao lado, coladinha a ele, e no meio desses dois meninos. Aqui na Associação Estar, onde os João esteve, ainda não experimentei. Quer dizer, não cheguei a experimentar, não é? Mas esse deixar sozinho tem que ser sempre com uma supervisão de retaguarda, neste momento ainda não pode ser um deixar sozinho. Não, é sozinho era no sentido de, olha, vai lá que arrumando, a história do leite, que ele arrumou, foi mais os pacotes de leite, vai lá arrumando aqui este pacote que a professora já vai. Ir assim. Acho que, por exemplo, a situação dele perguntar o que é que ele quer fazer a seguir. O que é que nós temos que fazer a seguir? Os primeiros momentos que ele foi perguntar, não perguntou coisa nenhuma. Ele ia, voltava para trás, e voltava e tudo. Agora, por fim, ele já perguntava o que é que era para fazer a seguir. Ele estava por perto, mas ele fazia essa pergunta. Pronto, e depois dizia. Agora, sem estas coisinhas assim. Agora, no próximo ano, acho que, não sei se na Associação está, se também tem alguma ideia de dar-lhe outra experiência, ou manter-se ali, pronto, isso é algo que temos que pensar, não é? Tem que pensar, que é a dizer o adeus a este grupo. Vocês acreditam que vamos ficar sem a professora Teresa? Já estão a ver. Isso é um dado adquirido. É um dado adquirido. Mas vamos ficar sem ela dentro da escola, só. Pois, claro, credo. Sim, na escola, sim, a professora Teresa está por perto da cidade. Estou cá e acho que tenho aqui umas ideias que depois também vou partilhar aqui com a Dona Sofia, que de certeza que me vai dar força para caminhar com estas ideias para a frente. É pensar neles, não é? Porque eu acho que estes alunos, só com estes 3 anos de PIT, eles precisam que nós trabalhemos mais com eles para lhe criar a sua autonomia, não é? O máximo possível. 3 anos é insuficiente, no meu entender. Pois é. Eu achava que eles deveriam caminhar como qualquer outro jovem,
por exemplo, para o Politécnico, para a Universidade, e terem uma resposta adequada a eles. E aqui poderiam continuar também a desenvolver o seu PIT. Já vi aqui o leque, algo que eu tenho em mente, vamos ver se eu consigo pôr isto cá fora. E era muito bom mesmo para eles. Pois é. Falar E nós agora... estamos a falar de 3 anos com PIT, a assumir que foi um PIT proveitoso e produtivo para eles, não é? Do ponto de vista das aprendizagens e do desenvolvimento, porque a verdade é que nem sempre isso acontece. E estou a falar especificamente de casos de jovens com síndrome de Dravet. Eu conheço PITs muito bem conseguidos também, não é? Que foram muito interessantes. Enfim, de facto temos que continuar a trabalhar noutras soluções para o pós-escola. Sim, sim. Eu acho que é importante começarmos a pensar aqui para a nossa comunidade beta, não é? Diz-nos aqui a doutora Madalena que o IPBEJA pode receber estes alunos. Sim, o IPBEJA, eu há se calhar uns 3, 4 anos, tínhamos iniciado um processo de reuniões com eles, eu e depois vários. Olha, foi a primeira reunião que eu fiz online, no tempo do Covid. Ainda era com a doutora Adelaide Espírito Santo e mais uns colegas, e elas continuam com a denominação Necessidades Educativas Especiais, mas deixa... têm um gabinete. E Sim. eles dizem que querem, em termos de situações de problemas de visão, de problemas de todos os tipos, só precisam que nós lhe digamos, este aluno precisa disto. Não, mas Madalena, para entrar lá. Desculpa, mas isso é para a inserção de alunos com alguns tipos de deficiência que podem fazer o programa normal. Por exemplo, uma paralisia cerebral, cegueira, surdez, não é? Que é muito importante também. É assim, não sei se é para fazer o percurso normal, porque nós chegámos a falar de situações em que o que elas nos diziam era, iam tentar integrar aqueles alunos em determinados módulos. Portanto, tudo o que eles conseguissem aprender, iam tentar ver onde é que eles conseguiriam encaixar. E não estávamos a pensar depois logo se via, quer dizer, seriam certificados de acordo com o que conseguissem aprender, não é? Mas não estamos a pensar numa licenciatura a 100%, nem nada disso. Não. Era em fazer aprendizagem, sim. Mas olha, deixa que te diga que isso, se eles tinham essa ideia, eu tive reunião com a ABPB, por causa de uma menina que terminou ano passado o 12º ano, é uma menina leitora, tem aqui um déficit cognitivo, e ela não teve qualquer... E tinha, portanto, ela entrou, houve reuniões antes da entrada, levou o seu RTP, levou tudo, estava tudo, a passagem de casa foi toda feita. Depois, no real, ela teve que desistir, não teve qualquer acompanhamento. Não ficou, portanto, de facto, quando estive lá na reunião com ela, eu ver também, tivemos reunidos, disseram que havia esse gabinete, que eles eram acompanhados, que era traçado um currículo tendo em conta as suas potencialidades, as suas características, mas depois foi só naquela reunião, porque de facto eu fiquei um bocado aborrecida com isto tudo, não é? Tudo caiu. Não houve qualquer acompanhamento. E qual não foi o meu espanto? Onde é que estava a vitamina, já com família, porque o IPB não soube dar a resposta. E não é isso que eu queria. Pois, olha, não era essa ideia que eles passaram naquela altura, não é? Não, e não era essa ideia que foi passada na reunião que eu tive com eles. Nada disso. Eu soube o nome das pessoas que iriam fazer esse acompanhamento, soube que havia uma psicóloga, olha, nada. Ela desistiu, porque não tinha qualquer acompanhamento. E sem acompanhamento é impensável. Não, é impensável. E trata-se de uma menina funcional, uma menina leitora, uma menina que, quanto mais estes alunos que têm outro grau de dependência do adulto. Eu acho que eles deveriam continuar. Sim, até nós na altura até questionámos, porque já tinha saído o 54,
e eles continuavam com a denominação necessidades educativas especiais. Até tenho no meu gabinete um folheto ainda, que eles distribuíam na altura, e então fiquei com a ideia que aquilo era mesmo para funcionar, não é? Quando foi a distribuição dos corações amarelos, eu sei que nós nos cruzámos com miúdos especiais, com alguns alunos especiais, uns, talvez ali na linha do Asperger, outros mais a nível ali da motricidade, houve algum que estou a abrir o origami, outros que quase que não quiseram contactar com ninguém, situações assim que dava para... E andavam ali agora, mas não sei porque não conheço as situações, não é? Mas estava convencida que estavam no bom sentido. Se não estão, também é preciso fazer barulho. Mas temos que ver Pois. o que é possível fazer para mudar Essas situações normalmente emperram no momento dos recursos humanos. Porque boa vontade e ideias há, mas... Não, mas, Vera, desculpa lá, então, mas o Instituto faz uma publicidade, tem folhetos, distribui, vem às escolas secundárias, nós tentámos fazer a reunião na altura com o máximo de psicólogos possíveis para passar a informação, porque nem nós acreditávamos e nós até ficámos um bocadinho constrangidos por achar que o nosso secundário condicionava muito os alunos, não os deixava seguir e, afinal de contas, o superior estava à espera deles. Estávamos um bocadinho a fazer figuras de maus, não é? Até ficámos com essa situação. E depois houve ali um aspecto que eu também não tinha pensado no assunto, é que, neste caso, estamos a falar só do IPBES, recebe muitos alunos dos PALOPs. Sim. Recebe alunos que praticamente não são leitores. É verdade. Ou seja, os nossos alunos, se olharmos, por exemplo, para a nossa secundária, né? Os nossos alunos com muitas dificuldades, que não conseguem de forma nenhuma acompanhar aqueles cursos do ensino secundário, comparativamente com o pessoal que vem dos PALOPs, se calhar em termos de conhecimentos e em termos do que conseguem fazer, se calhar até estão melhores. Aliás, eu este ano pedi ao Dr. Jerónimo, que é o assistente social, que para organizarmos ali uma experiência, porque uma das grandes causas do insucesso no nosso agrupamento e nos outros sítios é a desmotivação. E aqueles alunos que vêm dos PALOPs vêm cheios de vontade. Eles perguntam, mas posso entrar na sala, mas posso utilizar o computador, mas posso fazer isto? E eles vêm cheios de vontade. E eu até lhe pedi que ele identificasse ali 2 ou 3 alunos para irem lá à nossa escola falar com os nossos alunos, falar um bocadinho da vida deles, a importância que para eles a escola tem, que é completamente diferente da que muitos alunos com que nos cruzamos ali todos os dias. Não conseguimos ainda realizar isso, que ele depois já não me disse mais nada, mas tenho que voltar à carga. Portanto, chegam ali muitos alunos com muitas dificuldades até a nível do ler e do escrever. Daí eu ter percebido que fazia muito sentido eles terem este serviço e receberem depois também os outros alunos. Mas pronto, não sei mais. Por enquanto não sei mais. É preciso continuar a explorar. É, Pronto. Sim. Sim, isto é pedir e tentar. É verdade. Agora, é verdade que a nível de uma comunidade mais pequena talvez seja mais fácil. É mais fácil. Eu acho que sim. Talvez também por causa das relações interpessoais, não é? Conhecemos mais, temos mais oportunidade de falar um bocadinho aqui à saída, um bocadinho no corredor, etc. E isso facilita. Pronto, tem outras desvantagens, mas enfim. Muito bem, então, em relação a este assunto, não havendo mais perguntas, mais dúvidas, se calhar damos por encerrada a nossa reunião e libertamos aqui as nossas palestrantes. Obrigada. Obrigada pelo vosso trabalho e pela partilha. Obrigada.